E a gente inicia essa edição do PB Desporto direto aqui das ruas de Gandra, região do Porto Norte de Portugal. São João, festa aqui em Portugal também, muitos fogos aqui na vizinha Sobrado, balões aqui também, enfim. São João aqui, São João no Brasil, festa, né? Aqui em Portugal também. Vamos destacar o Campeonato Brasileiro. Aqui na Europa os campeonatos já estão paralisados e o Brasileirão retornou após a parada para a data FIFA. Destaque nessa 11ª rodada para a vitória do Botafogo, folgado, 5 pontos à frente do Palmeiras na liderança, 27 pontos contra 22 do Verdão, que perdeu a invencibilidade 1-0 Bahia, jogo esse na Fonte Nova. Destaque também para as vitórias do São Paulo diante do Atlético Paranaense, vitória do Internacional sobre o Curitiba, jogando fora de casa 1-0, o Curitiba lá na zona do rebaixamento permanece na última colocação. Também, né, o Grêmio 3-1 no América em casa. Os jogos principais, né, dessa rodada, o Fortaleza 1-0 no Cruzeiro, Santos perdendo para o Corinthians 2-0, Vasco perdendo para o Goiás em casa. Depois vamos falar da confusão que rolou, tanto no jogo do Vasco como do Santos. Os jogos principais. E, é claro, o vexame da partida do Flamengo, 4-0 para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, Antônio Manuel Góes. É claro, o Red Bull Bragantino fez um excelente jogo, mas o Flamengo, que atuação pífia do rubro-negro no Carioca, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço! Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Sem dúvida, entre os resultados da rodada número 11 no retorno do Brasileirão, após o intervalo das datas FIFA, o mais impactante foi o dessa quinta-feira, 22, Bragantino em casa 4, Flamengo 0. A considerar a sequência invicta sob o comando de Jorge Sampaoli, alternando atuações com altos e baixos, no limite de tempo disponível pelo treinador argentino para ajustar o time às suas ideias de jogo, mas avançando na Copa do Brasil, Libertadores e no Brasileirão, o rubro-negro carioca dispôs, a exemplo dos concorrentes, de 10 dias para aprimorar o desempenho do elenco no Ninho do Urubu. Mas as premissas de Sampaoli não entraram em campo em Bragança Paulista, exceto com o goleiro Matheus Cunha, 22 anos, que em arrojadíssimas defesas impediu um placar tipo aqueles 7-1 da seleção brasileira para a Alemanha na Copa de 2014, uma marca fantasmagórica para sempre a povoar a memória desportiva do país. Ninguém esquece. Pertinente ressaltar, entretanto, nessa derrota cachapante do Flamengo, a estratégica e perspicácia do português Pedro Caixinha, ao anular, sob avassaladora pressão, a saída de bola dos visitantes, que no curso de toda a primeira fase foram obrigados a uma contínua rifada de bola para poderem, por instantes, respirar aliviados até o próximo e insinuante ataque do Bragantino. Rejeito em meio às variadas teorias conspiratórias suscitadas por enfurecidos torcedores, a que se refere a suposta falta de entrega dos jogadores, disseminada nas redes sociais, para mim equivalente a corpo mole, inconcebível no estágio profissional do futebol, numa realidade de elevados salários pagos em dia, em meio a condições top de trabalho proporcionadas pelo CT Ninho do Urubu, idênticas aos padrões dos grandes clubes europeus. Sabe aquele dia em que, por conta de uma inesperada e até subestimada arapuca, tudo dá errado nos mínimos detalhes para seu time? De notória superioridade técnica a padecer inesperado apagão? Pois é. Todavia, insisto em reconhecer a armadilha do treinador do Bragantino ao anular as chances de criação do Flamengo, sem espaços para Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta, desprovidos na primeira fase, da companhia de Eric Pulgar, advindo de curta e estafante passagem pela seleção chilena, tido como fator de equilíbrio na interação defensiva e de meio campo,
um machado de Sampaoli na configuração do setor pensante rubro-negro, que, embora lançado na etapa final, não conseguiu reparar o prejuízo, até por conta de sua desgastada condição física. Aliás, mesma situação de Ayrton Lucas e Pedro, que participaram dos amistosos da seleção brasileira na Europa, último deles, última terça, dia 20, em Lisboa. Embora ciente dos humores dos milhões de adeptos, a maioria ainda embevecida, quase 4 anos depois, com a comparada memória das conquistas do time de Jorge Jesus em 2019, e até mesmo com a remota lembrança, faz 4 décadas, da Seleflá de Zico e companhia, pondero que, digerido a fórceps o desconcertante vexame em Bragança Paulista, o Flamengo, a exemplo de seus concorrentes, mal dispõe de tempo para se recompor. E já nesse fim de semana, pelo Brasileirão, enfrentará um Santos, esse sim, em crise e sem treinador, punido preventivamente com jogo de portões fechados na Vila Belmiro, em função da barbárie de parte de sua galera na derrota em casa última quarta-feira para o Corinthians. Em meio a irresponsáveis mobilizações de oportunistas produtores de conteúdo nas redes sociais, alguns deles ex-cronistas da mídia esportiva, a pregarem a sumária demissão, imaginem, do treinador argentino e até de jogadores, suas subsistências a dependerem de monetização de páginas da internet, na exploração gratuita da marca Flamengo. Relevante lembrar que o clube, apesar desses incogitáveis 4-0 sofridos diante do Bragantino, é quarto no Brasileirão, a 8 pontos do líder Botafogo, 3 do vice Palmeiras e 1 do Grêmio Porto Alegrense, terceiro colocado. Além de integrante das quartas de final da Copa do Brasil e de virtual presença nas oitavas da Libertadores. Convenhamos, para além da desatada paixão do torcedor, numa permanente relação entre o céu e o inferno, principalmente nas circunstâncias de explícita fragilidade, frente a um adversário aquém de seu renomado potencial técnico e empresarial, dirigentes, treinadores e futebolistas se veem em abraços com o vexame que protagonizaram, aos quais só resta a volta por cima, em defesa de um projeto sob faturamento anual de mais de R$1 bilhão, a bancar os mais elevados salários de profissionais do país, Antônio Júnior. Tô legal, Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, agora a lamentar nessa rodada do Brasileirão os fatos ocorridos em São Januário e na Vila Belmiro, né? Agressão, violência por parte da torcida nas derrotas do Vasco 1-0 para o Goiás. Nossa Antena Arcanjo mostrando as imagens lá em São Januário, o Vasco perdendo, né? O técnico foi demitido, o Barbieri, como também o Santos sendo derrotado, o Helman também foi demitido e a violência também, as imagens também desse jogo com o nosso Antena Arcanjo passando para vocês. Lamentar, é preciso um basta, né, nessa violência por parte desses vândalos que justificam a derrota, o tropeço da equipe, o mau momento, quebrando, né, o estádio, ameaçando os torcedores, né, que não são dessas organizadas. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!